Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 1080. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 17 horas e 25 minutos da quinta-feira, 21 de maio de 2026. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, tarifado em 15% e preocupado. Muito preocupado, professor Bagdadi, com a dinâmica internacional de alta periculosidade, incerteza e também pantanice. Pantanice existe, Tanguy? Deve existir, né? Porque está muito pantanoso. Mas passou a ter. Temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso? Vamos lá, Daniel Souza, com S, vamos lá para esse bate-papo 1080, um prazer estar aqui mais uma vez, nesse último bate-papo da semana, sempre lembrando, né, com condições normais de temperatura e pressão, sabe-se lá o que vai acontecer, se a gente grava um episódio extra aí ao longo dos próximos dias, mas se tudo se mantiver, né, no mínimo de normalidade, que é loucura, né, a normalidade hoje é essa daí, a gente está gravando aqui o último bate-papo da semana e deixo aqui as boas-vindas e o agradecimento a todo mundo que está junto com a gente em mais esse episódio. Daniel, eu queria começar o nosso episódio falando sobre um levantamento que foi feito pela Reuters, né, a agência de notícias, sobre alguns dados relacionados à diplomacia dos Estados Unidos. A gente vem reparando, isso não é uma novidade, que os Estados Unidos têm passado por uma mudança no seu perfil diplomático durante esse segundo governo de Donald Trump. O primeiro já teve uma mudança de tom, mas nesse segundo governo agora há uma mudança muito mais severa, muito mais radical na maneira pela qual os Estados Unidos fazem política externa, e alguns dados são um pouco chocantes, né? Eu acho importante a gente tangibilizar isso aqui, inclusive com números, né, de como é que a coisa está acontecendo. A primeira delas, Daniel, é que, você lembra, quando os Estados Unidos disseram, na verdade, vou até repetir, vou até consertar, quando Donald Trump, especificamente, disse que hoje uma civilização inteira morrerá para nunca mais ser trazida de volta. Essa foi uma declaração muito dura que os Estados Unidos fizeram, e vários aliados dos Estados Unidos, ou supostamente aliados dos Estados Unidos, né, como os países europeus, pediram explicação para o Departamento de Defesa. Vem cá, o que quer dizer isso e tal? E houve uma surpresa muito grande por parte desses outros países, porque o Departamento de Estado não sabia que o presidente americano utilizaria esses termos. O que é muito incomum. O normal é que quando o presidente dá uma declaração ainda mais dura como essa, que você já tenha toda uma estratégia diplomática, de comunicação, do que aquilo quer dizer, aonde quer chegar, qual é a estratégia. E a impressão que ficou, na verdade a certeza que ficou, é que não havia absolutamente nada. Na prática, isso representa, né, isso sinaliza para uma mudança na maneira pela qual os Estados Unidos estão fazendo política externa, que é muito menos profissional. Só para ter uma ideia, Daniel, cerca de 3 mil funcionários deixaram o Departamento de Estado ao longo dos últimos 12 meses. A gente está falando sobre uma redução de 15% no pessoal baseado nos Estados Unidos. Foram ou demitidos ou passaram por um processo de demissão voluntária. Ora, Daniel, isso significa, portanto, que você tem menos profissionais preparados, né, pessoas de carreira e tal, trabalhando na diplomacia dos Estados Unidos. Aliás, em dezembro de 2025, Marco Rubio, que é o secretário de Estado, portanto, equivalente ao ministro das Relações Exteriores, ordenou o retorno inédito, foi a primeira vez que isso aconteceu, de 30 embaixadores, o que significa que, nesse momento, 109 dos 195 postos americanos no exterior não tem embaixador. Eu vou repetir. 109 dos 195 postos americanos no exterior não tem um embaixador. Ou seja, eles estão sendo temporariamente gerenciados pelo encarregado de negócios. O encarregado de negócios é como se fosse o substituto do embaixador. Né? No jargão diplomático, é o chargé d'affaires. Ele não é o embaixador, ele está ali fazendo as vezes de embaixador. Daniel, 109 de 195, é um percentual muito elevado. Aliás, quando a gente fala sobre esse cenário de guerra, Daniel, que envolve naturalmente o Irã, a gente vê que há também uma falta de representatividade americana. A gente está falando sobre 5 dos 7 países que fazem fronteira com o Irã
não tem embaixador dos Estados Unidos. 5 de 7. 4 dos 6 países do Golfo, que são aliados dos Estados Unidos, que estão sendo bombardeados muitas vezes, inclusive pelo Irã, não tem também embaixadores americanos. O que significa, Daniel, que existe um vácuo na comunicação. Quando algum desses países quer dialogar com os Estados Unidos, não tem ninguém que faça essa comunicação. Aliás, espelhando o que já foi feito, inclusive, no primeiro mandato, a diplomacia, muitas vezes, ela é gerenciada por pessoas que são pessoalmente próximas ao presidente, como Jared Kushner, que é o genro do Trump, e o Steve Witkoff, que é um cara que aparece o tempo todo aqui. Daniel é um empresário do setor imobiliário, que é amigo pessoal do presidente, não tem nenhuma experiência diplomática, e está lá agindo como se fosse um diplomata. Hoje, 90% dos embaixadores nomeados por Trump são aliados políticos. Isso, tradicionalmente, Daniel, ficava na casa ali de 35%, 40%, que eram, né, indicados políticos. Isso nos Estados Unidos é uma tradição muito grande, mas nunca foi tanta gente, 90% dos embaixadores indicados pelos Estados Unidos. O que significa, Daniel, que os outros países eles estão levando cada vez menos a sério sua capacidade de dialogar com os Estados Unidos e vem recorrendo também a canais não oficiais para buscar algum tipo de mediação. A Coreia do Sul, por exemplo, contornou negociadores oficiais, já viu que eles estão completamente emparedados, para recorrer diretamente, por exemplo, ao chefe de gabinete, a chefe de gabinete da Casa Branca, que era a Suzy Wiles. Ou seja, a diplomacia não está funcionando, é preciso encontrar outros caminhos. E só o último exemplo, Daniel, o Japão também começou a tentar contornar e, para fazer algum tipo de negociação referente às tarifas, acionou empresários japoneses que têm relações com empresários americanos que têm acesso ao Trump para conseguir ser ouvido nos Estados Unidos. Significa, Daniel, que a maior potência militar, política e ainda hoje, né, diplomática do mundo parece completamente sem rumo em termos diplomáticos e tem feito toda a sua gestão ligada diretamente no âmbito pessoal. Dependendo de quem você conhece, você tem acesso ao presidente para ver como é que a coisa vai acontecer, o que é muito preocupante para uma estratégia de longo prazo, Daniel. Isso é gravíssimo, né, Tanguy? Na prática, a gente está tendo os Estados Unidos caminhando na direção do patrimonialismo, né, com uma mistura entre público e privado, com uma demolição da institucionalidade, da estrutura da Secretaria de Estado, que, aliás, foi formatada durante aí 2 séculos, mais de 2 séculos, justamente para buscar o interesse dos Estados Unidos, mas o interesse dos Estados Unidos não importa. O que importa é o interesse da agenda do Trump e do seu grupo político. Isso envolve realmente muita centralização do ponto de vista decisório e é algo que chama demais a atenção. Até no caso do Brasil, né, nós tivemos aí relatos de que o encontro do Lula com o Trump só aconteceu no momento em que houve ali uma intermediação pessoal, né, de um empresário brasileiro, de um empresário brasileiro que conseguiu abrir um espaço na agenda do Donald Trump. Aliás, nós também tivemos aí um movimento muito pessoal que foi divulgado no dia de hoje. Documentos divulgados nessa quinta-feira mostram que a falecida rainha Elizabeth pressionou para que seu filho Andrew fosse nomeado enviado comercial do governo britânico. David Wright, chefe executivo da British Trade International, relatou ter tido uma ampla discussão com o secretário particular da falecida rainha antes da nomeação. Wright registrou em documento que foi divulgado, abre aspas, o desejo da rainha é que o Duque de Kent seja sucedido neste cargo de enviado comercial pelo Duque de York. Fecha aspas. O Duque de York vem ser justamente o Príncipe Andrew. E é importante registrar que o Príncipe Andrew ele foi preso recentemente justamente por conta da atuação dele como enviado comercial. Ele foi enviado comercial por uma década, entre 2001 e 2011, e existe aí realmente uma investigação de que ele teria divulgado documentos sigilosos, etc., dentro do contexto do caso Epstein. Então, nós temos agora um elemento novo em torno dessa discussão, que seria a pressão realizada pela rainha através do seu secretário particular para que o filho
fosse nomeado para o cargo no qual ele teria feito mau uso do sigilo de informações que ele tinha dentro de um contexto de caso Epstein. É algo que torna ainda mais ruidoso todo esse escândalo, que envolve agora o ex-príncipe, né? O príncipe Andrew não é mais príncipe, ele é ex-príncipe, e todo o contexto que o caso Epstein, que o escândalo do Epstein acaba trazendo. Agora, Daniel, a gente está falando sobre uma personalização da diplomacia, né? É disso que se trata quando a gente fala tanto dos Estados Unidos, quanto nesse caso que você está trazendo do Reino Unido também, né? Então a figura da rainha, né? A figura do então príncipe, né? Agora ex-príncipe. Mas essas pessoas todas que a gente está citando aqui são a parte forte da história, né? Nós, usuários da internet, somos o lado fraco dessa corda. Então, na hora que estourar, estoura para o nosso lado. É por isso que você que está ouvindo a gente, assim como nós, né? Eu, Daniel, todos nós, temos que nos proteger. E é por isso que é importantíssimo você ter uma boa VPN, né? A gente faz a recomendação aqui da NordVPN. Aliás, somos usuários muito satisfeitos da NordVPN, que protege com uma única assinatura, Daniel, até 10 dispositivos para garantir que você tenha privacidade, bloqueio de anúncio. Aliás, o bloqueio de anúncio é ótimo, né? Que, enfim, você não fica recebendo aqueles pop-ups, você não fica sendo rastreado na internet para saber o que você já pesquisou para ficar fazendo aquelas indicações que são bastante intrusivas, né? Além da possibilidade que você tem de acessar a internet por mais de 8.000 servidores espalhados por mais de 120 países ao redor do mundo e uma série de vantagens na hora de reservar, por exemplo, passagens aéreas. Você pode ver de que país que é melhor reservar uma passagem aérea, assistir um streaming, por exemplo, com o catálogo de algum outro país, reservar hotel. São inúmeras as vantagens de você ter uma VPN, e a NordVPN dá um show. Aliás, para você que é ouvinte do Petit Jornal, tem condições muito boas. A gente está falando sobre desconto, a gente está falando sobre um período para você se arrepender. Você assinou, não gostou, você tem 30 dias para receber o seu dinheiro todo de volta. Tudo para você ter segurança na internet, com o link que está na descrição desse episódio. É uma super recomendação, gente. A NordVPN realmente ela nos surpreende todos os dias com a qualidade do seu serviço, e é uma forte recomendação aqui do Petit Jornal. Tang e eu somos usuários, e fica aqui realmente a recomendação, link no descritivo desse episódio, condições especialíssimas, e você precisa de uma VPN de qualidade para proteger os seus dados, para construir alternativas de navegação, e a NordVPN realmente é maravilhosa e cumpre todos esses objetivos com louvor. Link no descritivo desse episódio. Daniel Souza, no episódio de ontem, eu cheguei a comentar aqui que havia uma série de movimentações que apontavam para a possibilidade de os Estados Unidos voltarem a bombardear o Irã. A gente ressaltou aqui que isso não significa que vai bombardear, mas que os Estados Unidos estão ficando prontos para essa possibilidade. Claro que isso pode ser apenas uma possibilidade futura, pode ser uma possibilidade remota, pode ser algo que vai acontecer ao longo dos próximos dias, a gente não sabe, pode ser inclusive uma forma de pressionar o Irã. A questão é que o Irã também está se movimentando nesse tabuleiro, e hoje nós tivemos uma diretriz oficial que foi emitida pelo líder supremo do Irã, o Ayatollah Mojtaba Khamenei. O Mojtaba Khamenei ainda não apareceu desde que ele foi nomeado, né, desde que ele foi escolhido como novo líder supremo, substituindo o seu pai, mas tivemos hoje uma diretriz oficial que congelou qualquer negociação envolvendo o envio de urânio enriquecido para o exterior. Não faz muito tempo, o Irã chegou a cogitar essa possibilidade. Mas beleza, olha, se for para ter um acordo de paz, você parar de bombardear a gente normalizar aí o fluxo, o trânsito pelo Estreito de Hormuz, né? A gente pode ver uma série de condições aí, diminui, por exemplo, as sanções contra o Irã e tal, a gente aceitaria mandar o urânio enriquecido que está no país para o exterior. A estimativa de hoje, Daniel, é que haja pouco mais de 440 quilos de urânio enriquecido dentro do Irã, a cerca de 60%, um elemento de grande preocupação. E os Estados Unidos já disseram que, olha, para ter o fim da guerra, fim definitivo, esse urânio tem que sair do Irã, que, aliás, foi a condição colocada por Israel também. Eu não aceito fazer qualquer negociação que não envolva a retirada desse urânio do Irã. E o Irã até agora já tinha falado, olha, a gente pode negociar, podemos ver aí quais são as condições, não vou ceder isso facilmente, mas a possibilidade existe. A partir de hoje, ao menos oficialmente, essa possibilidade não existe mais. A avaliação dentro do Irã é que os bombardeios americanos podem ser retomados a qualquer momento
e que, portanto, essa trégua que está acontecendo agora seria apenas uma farsa tática. É como se fosse assim, beleza, a gente não vai te atacar aí, no momento em que o Irã mandar o urânio para fora do país, os bombardeios podem ser retomados. Então, que o Irã ficaria vulnerabilizado caso esse urânio saísse do país. Então, a informação que nós temos a partir de hoje é que o Irã não considera mais a possibilidade de mandar esse urânio para fora e que o objetivo iraniano é garantir que eu tenha a possibilidade de fazer uma bomba nuclear no futuro próximo, se eu precisar. Eu não sei, o Irã nunca disse que quer fazer uma bomba nuclear, mas está subentendido. Eu tenho 440 quilos enriquecido a 60%. Se eu sei enriquecer urânio a 60%, Daniel, eu sei enriquecer a 90%. O caminho das pedras, eu sei qual que é. É melhor vocês negociarem comigo como adultos, considerando que eu sou um adulto e uma potência regional, porque o urânio vai permanecer aqui. Questionado sobre o estoque de urânio iraniano, Tanguy, Trump disse nessa quinta-feira, abre aspas, vamos pegá-lo. Não precisamos dele, não o queremos, provavelmente vamos destruí-lo depois de obtê-lo, mas não vamos deixar que eles o tenham, fecha aspas. Aliás, não é só isso. A Marinha da Guarda Revolucionária do Irã afirmou na quarta-feira, ontem, que 26 embarcações entre petroleiros, porta-containers e outros navios comerciais atravessaram o estreito nas últimas 24 horas, nas 24 horas anteriores à quarta, em coordenação com as autoridades do país, o que, aliás, é um número ainda muito pequeno, muito baixo, uma fração do que acontecia antes da guerra. O Irã também ampliou a área sob sua alegada jurisdição e estabeleceu novas regras para navios que desejem atravessar a hidrovia, na realidade, o estreito. Existe um novo órgão, né? A gente já falou sobre ele aqui no Petit Jornal, a Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico, que inclusive realiza cobranças de até $2 milhões por passagem segura. O Irã também afirmou que China e Coreia do Sul coordenaram com a Marinha da Guarda Revolucionária a travessia de seus navios. Nenhum dos dois confirmou e Teherã não informou se houve cobrança nesse caso. E Teherã tem sinalizado que pretende manter o controle sobre o Estreito de Hormuz mesmo após o final da guerra. E isso poderia ser ali um mecanismo geopolítico superpoderoso, além de uma fonte de receita gigantesca. E na prática, Tanguy, quem é que pode impedir se o Irã quiser manter o controle de Hormuz? Quem é que vai lá realmente dizer para o Irã, não pode? É porque agora é assim, se você mantiver, eu vou te atacar. Meu amigo, você já atacou, cara, sabe? Não tem mais uma... Esse é o problema de você fazer algo sem uma coordenação e sem trazer um resultado prático. Você já fez o que tinha de pior. Você vai, a não ser que você queira jogar uma bomba nuclear. Aí são outros 500. Se não, você já fez o ataque, já matou o líder supremo e o controle continua, né? Aliás, no dia de hoje, além de falar sobre o urânio enriquecido, o presidente Donald Trump disse que os Estados Unidos não querem pedágios no Estreito de Hormuz. Ah, meu Deus do céu, Donald Trump. Ah, meu Deus. Mas, de qualquer forma, Tanguy, ele está aí andando em círculos. Está andando em círculos, fazendo as ameaças. É um dia permanente da marmota que a gente tem aqui nesse tema, mas vamos ver se, pressionado justamente pela falta de resultado e por essa percepção de derrota, talvez o Donald Trump dobre a aposta, como você disse há pouco, e ataque o Irã, volte a atacar o Irã, até porque a capacidade justamente de capacidade bélica na região tem aumentado, o que traz consequências, inclusive, para a posição militar americana em outras regiões do globo. Nós temos tido, por exemplo, uma fragilização importante da quantidade de armas e mísseis dos Estados Unidos do Pacífico, que deveria ser a prioridade dos Estados Unidos nesse momento. Inclusive, quando o Donald Trump foi lá falar com o Xi Jinping sobre Taiwan, o Xi Jinping sabe que o potencial bélico dos Estados Unidos para eventualmente proteger Taiwan não é o mesmo que era até o ano passado, justamente por conta do deslocamento de recursos em direção ao Oriente Médio. É uma lambança inacreditável, desorganizou a economia, fragilizou a posição geopolítica dos Estados Unidos, onde realmente interessava, e não trouxe ali os benefícios almejados pelo governo americano. Pelo contrário, você acabou tendo um derretimento da popularidade do Trump em casa, trazendo problemas para as midterm elections desse ano.
E, Daniel, eu queria, inclusive, complementar isso, falando um pouquinho sobre a primeira pauta que eu trouxe aqui, né, sobre esse desmonte da capacidade dos Estados Unidos de negociar. Uma coisa que tem sido muito impressionante, inclusive nesse cenário, né, de negociação, o que a gente vai fazer, como é que a gente vai agir, é a falta de capacidade técnica das pessoas que estão negociando em nome dos Estados Unidos, o que é uma vergonha. Segundo informações que a Reuters trouxe, a gente teve negociações em torno do programa nuclear do Irã, para saber o que seria feito, urânio enriquecido, não enriquecido, e os negociadores chineses tiveram que explicar para os negociadores americanos, que não são diplomatas de carreira, o que significava o urânio enriquecido a 60%, 90%, 40%, porque os caras estavam completamente perdidos na negociação. Isso se reflete também numa fraqueza na negociação. Meu amigo, não dá para eu negociar com gente que não sabe nem do que está falando, né? Então, a posição americana, de fato, ela está realmente muito enfraquecida. E a impressão que dá, Daniel, ao longo dos últimos bate-papos, a gente tem falado sobre isso constantemente, é que os Estados Unidos estão tentando mudar mais uma vez a pauta, de novo, e se voltar contra Cuba. Então, a gente falou ontem aqui que houve um indiciamento, né? O governo dos Estados Unidos indiciou o Raul Castro, né, que está com 94 anos, o ex-presidente de Cuba, né, irmão do Fidel Castro, foi indiciado. Você já trouxe aqui que há uma série de ações americanas, inclusive econômicas, né, lideradas lá pelo Marco Rubio, contra os Estados Unidos. Contra Cuba. Hoje foi a vez da Suprema Corte. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu por 8-1, então a ampla vantagem, a favor da empresa Havana Docks Corporation. Então, qual o cenário aqui? Essa empresa, Havana Docks Corporation, ela tinha a concessão do então governo cubano, lá em 1959, para a exploração do porto. Quando acontece a Revolução, em janeiro de 59, você começa um processo de expropriação, então essas propriedades privadas que estavam concedidas para empresas americanas vão ser retomadas pelo governo cubano, e finalmente no ano de 1960, essa empresa americana, a Havana Docks Corporation, ela é expulsa. Então ela perde a sua concessão sobre o porto de Havana. A Suprema Corte está reconhecendo agora, em 2026, que essa empresa, a Havana Docks Corporation, ela tem o direito de acionar a justiça contra as empresas que hoje estão operando nas docas de Havana. Então são 4 empresas que fazem ali serviço de cruzeiro, inclusive levando muitos turistas em direção aos Estados Unidos, e que essa empresa que perdeu a concessão lá na época da Revolução tem sim o direito de processar essas empresas. Então, é mais uma forma de pressão jurídica, né? E na prática, pressão política também contra a Havana. Você tinha um entendimento anterior que era o de que, olha, mudou o sistema. Na prática, as docas, né, elas são uma propriedade do governo cubano. O governo cubano tem o direito de retirar uma empresa privada que tenha lá. O problema estaria muito mais no ressarcimento, né? Então, deveria pagar algum tipo de indenização. Mas o entendimento que a Suprema Corte teve agora é que vai além disso e que, portanto, essas empresas, que são empresas de cruzeiro e que naturalmente levam muitos americanos, inclusive, para Cuba, poderiam sofrer sanções pesadas, né? O que significa, portanto, um aumento da pressão. Então, há uma pressão que vem do executivo e agora o legislativo americano, o judiciário americano, por meio da Suprema Corte, também engrossa o caldo aí dessa pressão contra o governo cubano, Daniel. Lembrando sempre que o turismo, Tanguy, é uma fonte importantíssima de moeda forte para a economia cubana, né? É um país que tem problemas aí graves de balanço de pagamentos, quer dizer, tem dificuldade para gerar dólares em quantidade suficiente para honrar seus compromissos externos e uma pressão ali sobre o setor de turismo, que não deixa de ser isso, pode trazer ali consequências também importantes para a economia do país no que tange a essa estratégia de asfixiamento, né? Que é disso que se trata. O governo americano tenta ali asfixiar a economia cubana como forma também de forçar algum tipo de mudança do regime. Avançando para a próxima pauta, Tanguy, a Câmara dos Deputados do Chile aprovou o principal projeto econômico do presidente José Antônio Kast. O projeto ainda precisa ser aprovado pelo Senado antes de virar lei e o governo trabalha com um cronograma acelerado para que a aprovação aconteça até o próximo mês. A votação foi concluída em sessão muito tensa, que durou cerca de 4 horas, durante a qual o presidente da Câmara, Jorge Alessandri, precisou restabelecer a ordem diversas vezes e negou pedidos de parlamentares para pausas
mesmo pausas para ir ao banheiro. O projeto ele prevê criação de subsídios ao emprego, para quem cria empregos, para quem concede empregos, eliminação do imposto sobre ganhos de capital, redução de alíquota do imposto corporativo de 27% para 23%, e a criação de um marco de investimentos com maior segurança jurídica e tributária para investidores locais e estrangeiros. O projeto foi aprovado após concessões ao Partido de la Gente, que possui 14 cadeiras na Câmara, e o acordo também inclui proposta de reembolso parcial de impostos sobre fraldas e alguns medicamentos ao custo de 100 milhões de pesos chilenos no primeiro ano. A proposta é o eixo central do plano de CAST para estimular investimentos e retomar o crescimento econômico através desses investimentos. O crescimento econômico que ele promete que será de 4% até o fim do seu mandato em 2030. A votação representa um impulso no governo CAST, depois aí de um momento turbulento. Ele demitiu na terça-feira o seu porta-voz e o ministro da Segurança Pública após críticas sobre a estratégia de comunicação considerada errática e a falta de planos concretos para combater o crime e a migração clandestina, que são temas centrais, foram promessas centrais do CAST durante a campanha. Existe um alerta, o Conselho Fiscal Autônomo, órgão fiscal independente do Chile, alertou que o pacote reduzirá a arrecadação fiscal até 2031 e que isso pode trazer consequências para as contas públicas do Chile, porque afinal é um pacote fundamentalmente de redução de impostos, o que tem impactos sobre a arrecadação, e o PIB chileno recuou 0,3% no primeiro trimestre em relação ao trimestre anterior, pressionado por quedas em setores-chave como mineração e exportações, e é o contexto no qual o CAST aprova esse pacote para tentar retomar uma trajetória de crescimento puxada por investimentos. Dona Souza, na Geleira Shakira de hoje nós temos mais uma vez Donald Trump deixando seus instintos aparecerem. Por favor, me conta o que aconteceu. Ô, Tanguy, você sabe que o presidente Trump ele discursou nessa quarta-feira na cerimônia de formatura da Academia de Guarda Costeira dos Estados Unidos. É um evento que dura ali quase uma hora. E aí, Tanguy, o Trump foi, como eu direi, Donald Trump. Né? Ele disse, inclusive, que o país está bombando. Ele disse que ele odeia homens bonitos. Você sabe, né, Tanguy? O Trump odeia homens bonitos. E ele olhou realmente para um dos cadetes lá e disse: eu quero dar uma checada nele, olhar para os músculos desse cara, desse rapaz. Eu gostaria de acertá-lo no ombro com a minha mão. Eu fiquei um pouco constrangido com as falas do Trump. Eu tô com constrangimento até para ler o que ele disse ali pro rapaz. Eu só tenho para dizer o seguinte: ô Trump, seja feliz, querido. Porra, nessa altura da vida... Nessa altura do campeonato, em 2026, né, Daniel? Tem determinados tabus que já foram superados, já deveriam ter sido superados, né? Não, já deveria. Então, Tanguy, o Trump tá aqui de novo dizendo que odeia homens bonitos e ficou ressaltando, basicamente, os dotes musculares daqueles cadetes fortes que ele teve a oportunidade de conhecer na formatura da Guarda Costeira dos Estados Unidos. Tem vídeo disso. Se você tiver curiosidade, veja o vídeo. Eu tô constrangido. Porque, rapaz... O Trump podia se libertar, rapaz. Esteja feliz, Trump. Tá na hora de você ser feliz. Então fique se contendo ou mantendo essa carcaça que você tá mantendo nesses momentos. E se você quiser saber mais sobre Donald Trump, a gente tem uma aula gratuita que tá lá no YouTube do Petit Jornal sobre Donald Trump. A gente fala sobre a trajetória dele por lá. A gente, inclusive, fala sobre coisas que ele gostaria de esquecer, como, por exemplo, a quantidade de hotéis e cassinos que ele faliu. Né? Então, apesar de ser muito famoso como grande empresário e tal, a quantidade de falências que ele tem nas costas, a gente fala muito sobre, inclusive, a história familiar dele, né? Quem era o pai dele, quem era o avô dele, quais são as influências que isso trouxe para ele. E é uma forma, inclusive, de você conhecer o nosso projeto de aulas e cursos, né? Que está lá no petcursos.com.br. Então, tem aulas gratuitas que estão no YouTube e você encontra todas as aulas que a gente já ofereceu desde 2020 lá na plataforma. É streaming, né, Daniel? Então, você pode assistir
na hora que você quiser, do jeito que você quiser, escolhe lá o tema que mais te interessa, sempre aulas em dupla, e a gente vai inclusive começar um novo curso, que vai começar na próxima terça-feira, sobre alguns países do Golfo, sobre os quais a gente sabe pouco, né? Então, Bahrein, Kuwait, Oman, são países que a gente, Catar, né? São países que a gente ouve falar, mas sabe pouco. A gente vai conhecer um pouco mais sobre essa história a partir da próxima terça-feira. Acessa lá, petcursos.com.br. Pô, tem que ir pela ordem. Eu preciso citar aqui, literalmente, 2 frases do Trump. Abre aspas. I hate good-looking men. Fecha aspas. E a segunda frase é, abre aspas, I wanna check him out. Look at the muscles of this guy. I just hit him on the shoulder and hurt my hand. It's like hitting a rock. Fecha aspas. Meu Deus. É isso, Tank. Eu tô um pouco constrangido. Eu tive dificuldades na primeira parte, mas agora eu volto com mais coragem para trazer os melhores momentos. Gente, é porque o pessoal que tá ouvindo o podcast não sabe, mas enquanto eu tava falando aqui, eu tava vendo que o Daniel San tava se preparando. Ele tava lendo ali e tomando coragem e falou assim, eu vi, deu pra ver nos olhos do Daniel Souza, ele falou assim, não, eu preciso falar. As pessoas precisam saber o que está sendo dito. Daniel, eu queria te agradecer e te parabenizar pela coragem que você tomou aí e deu tudo certo. Dito isso, fica aqui o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal. Muito obrigado por auxiliarem o nosso projeto. Vocês são fundamentais, vocês se sentam na bancada junto conosco. Fica nosso carinho, nosso abraço, nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, é um produto digital artesanal e precisa muito da ajuda de nossos apoiadores. Fica também convite. Se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias formas. Tem a chave Pix. A chave Pix está no descritivo desse episódio, uma forma prática, instantânea de apoiar o Petit Jornal. Você pode, inclusive, ativar o Pix recorrente. Tem também o link do Apoia-se, o link do Patreon. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. Daniel Souza, amanhã a gente tem a gravação do Petit Invest. Isso naturalmente vai lá para o seu feed para você assistir. E na segunda-feira que vem a gente volta com mais 2 episódios do Bate-Papo, um de manhã e um à noite. Um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.